Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto de Viamão, porque está surgindo aqui na cidade a Guaibacar, uma revenda diferenciada, moderna, com novo design, novos parâmetros visuais, mas o tradicional atendimento, o prestigiado atendimento da Guaibacar. Diga-se de passagem, uma empresa que se expandiu muito em 2009 e que vai continuar crescendo em 2010. E prova disso, desta crença no Rio Grande do Sul, é que está abrindo a sua revenda Volkswagen em Viamão. Fiquem conosco. Sempre uma satisfação te reencontrar, meu prezado Hugo Pinto Ribeiro, diretor da Guaibacar, presidente do Sincodiv Fenabrave aqui no Rio Grande do Sul, nessa que é uma nova inauguração da Guaibacar, do Grupo Sinosserra, tendo a Volkswagen, portanto, depois de 10 anos, uma concessionária em Viamão, dentro de todo um processo, sobretudo dos últimos anos, de expansão da Guaibacar, que é uma empresa histórica, inaugurada em 1964, tive a oportunidade de mostrar lá na Federação a homenagem que tu recebeste. Enfim, é um momento importante, acho que da Guaibacar, Sinosserra, Grande Porto Alegre. Bom te encontrar. Bom, muito obrigado, né, por prestigiar aqui a nossa inauguração, Diego. Te agradeço a tua presença aqui e a nossa ampliação, assim, abrindo a revenda Guaibacar Viamão, ela faz parte de uma estratégia que nós montamos na Guaibacar há uns 5 anos, né? O primeiro movimento foi reinstalar a nossa matriz em Porto Alegre, transferimos da Avenida São Pedro para a Avenida Sertório, onde nós temos talvez a melhor revenda em instalações, em amplitude do estado, né, que é a Guaibacar na Avenida Sertório. E o segundo passo nessa estratégia foi a abertura de filiais a um raio de 200 quilômetros de Porto Alegre. Então abrimos em 2006 Cachoeirinha, abrimos em 2007 Osório, abrimos em 2008 Taquara e agora estamos continuando nesse projeto, abrindo em 2009 Viamão. Isso aí tá deixando a coisa muito interessante, né? A Guaibacar Matriz, ela serve de suporte em tecnologia, em conhecimento, em know-how, para abastecer tanto em estoque, como em peças, como em veículos novos, como em mecânicos mais qualificados, em equipamentos de tecnologia mais amancada. A Guaibacar Sertório, a Matriz, ela serve de alavanca para todas essas filiais se movimentarem e trazerem nessas cidades da Grande Porto Alegre, trazerem uma revenda de alta tecnologia, de alta qualidade de serviço, como é a Guaibacar. Hoje são quantas unidades além da Matriz? A Guaibacar Viamão é a 5ª unidade. A Matriz, Cachoeirinha, Osório, Taquara e agora Viamão. E estamos abrindo agora, na semana que vem, a Guaibacar Capão da Canoa, num exercício assim de 3 meses durante o verão. Se a coisa der certo, nós vamos continuar, seria a 6ª unidade da Guaibacar. Claro. Bom, Guaibacar pertence ao Grupo Sinosserra, que a gente pode dizer, sem medo de errar, que é um dos grupos mais sólidos e mais tradicionais do Rio Grande do sul do Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa história, Hugo? Bom, o Grupo Sinosserra começou há 60 anos, né, na cidade de Canela, e no início já foi uma revenda autorizada, né? Posteriormente veio para o Vale dos Sinos, para Novo Hamburgo, e por último o braço de Porto Alegre, o primeiro braço de Porto Alegre do Grupo Sinosserra foi exatamente a Guaibacar em 1984, a nossa primeira revenda Volkswagen. Quando foi adquirido? Quando foi adquirida em 84. Ela foi fundada em 64, mas quando nós adquirimos em 84, ela não vendia carro nenhum. Ela estava completamente desativada. Aí viemos para Porto Alegre, a rede GM também veio para Porto Alegre mais tarde. Hoje nós temos assim uma posição muito forte em Porto Alegre. O nosso consórcio Sinosserra é um dos principais consórcios do estado do Rio Grande do Sul e o nosso grupo continua crescendo, continuamos investindo. O nosso lema é não parar de crescer. Quem não crescer vai ficar para trás, vai ser engolido, não vai conseguir ser competitivo para os próximos anos. Qual é a tua avaliação, a tua expectativa para 2010, que está se desenhando no horizonte como um grande ano? Hoje eu estava ouvindo um analista dizer que nós vamos crescer 6%, né?
a gente tem que ter cuidado com a empolgação, mas também é bom, né? Eu quando vejo esses números, seria uma coisa fantástica para o país. Como é que tu está vendo o teu mercado, o mercado do automóvel no ano que vem? Bom, inicialmente a gente sempre fica em função do planejamento das montadoras, né? Aí já na posição de presidente dos sindicatos, dos revendedores, basicamente todas as montadoras estão falando no número de 5% de crescimento. Eu acredito que se o PIB crescer 5% a 6%, eu acredito que o mercado de automóveis cresça 10%. Então vamos deixar assim entre 5% e 10%. Essa é a proporção? Essa é a proporção. Sempre o mercado de automóveis vai crescer mais do que o PIB. Se o PIB crescer 5%, que é o que os economistas estão colocando, eu acredito que o mercado de automóveis possa crescer 10%. Muito mais do que isso não, até porque não se tem capacidade produtiva no Brasil para atender um mercado crescendo a 20%, de novo, porque já cresceu nos outros meses. Por outro lado, existe sempre uma preocupação. A gente chega no fim do ano, veja o que aconteceu no ano passado, nessa mesma época. Nessa mesma época eu estava reunido dentro da Guaibacar, conversando com meus gerentes, o que nós podíamos fazer para reduzir despesa, para reduzir pessoal, para reduzir estoque, para reduzir atendimento, para reduzir tudo. Era o que nós estávamos pensando exatamente há um ano atrás. Para enfrentar a crise. Para enfrentar uma crise que se alinhava no céu, assim, como se fosse uma coisa absurda. E foi mesmo no exterior. Tanto é que o mercado japonês, o mercado americano e o mercado europeu caíram de 20% a 35%. Né? E esse horizonte negro a gente tinha um ano atrás. Rapidamente nós nos reposicionamos. A partir de março nós sentimos que não precisava reduzir pessoal, que não precisava reduzir muito despesa, que poderia continuar se tocando o pé no acelerador, que o ano estava se prometendo ser muito bom. E felizmente, né, os investimentos, que também foi uma coisa que se pensou em não fazer mais, nós chegamos, investimento 2009 vai ser 0. Só que no meio do ano a gente sentiu que a coisa, vamos investir, vamos para Viamão, vamos para Capão da Canoa, vamos continuar crescendo, porque o Brasil está crescendo, essa é que é a verdade. Então eu acredito que os vencedores do ano de 2009 foram os mais corajosos, foram aqueles que não se assustaram tanto com a crise, ou pelo menos se assustaram, como foi o nosso caso, rapidamente mudaram de posição. Bom, aí já falando como diretor novamente da Guaibacar, 2010 tu vais continuar, como tu disseste, a tua expansão. Podes adiantar para nós o que vem por aí? Bom, é evidente que expansão no ramo de revendas autorizadas, nós dependemos do nosso concedente, que é a Volkswagen, né? Isso tudo é muito negociado. Nós não podemos simplesmente, não é como uma rede de varejo qualquer, que não tem um concedente, que ela pode abrir onde quiser, correndo os seus riscos. Tudo que nós fizermos, todas as expansões da Guaibacar tem que serem consideradas pelas Volkswagen. E evidentemente que tem que ser em locais não atendidos. Mesmo em Porto Alegre, pode ser até uma zona, um bairro que não tem a proximidade de uma revenda, e municípios vizinhos que também não tenham revenda. Quer dizer, então tudo isso aí tem que ser negociado e por isso não pode ser adiantado. Não pode ser adiantado até porque as negociações são lentas, são graduais. Veja bem, por exemplo, eu solicitei a instalação em Viamão há um ano. Foi antes da crise. Aí parei de falar no assunto no início do ano, e em maio já voltei o assunto e eles em agosto, a Volkswagen em agosto, me liberou a revenda, nós fizemos essa reforma. É importante destacar esse nosso prédio aqui, né? É o primeiro prédio no Brasil, a primeira revenda Volkswagen no Brasil, com a nova ou novíssima identificação visual da Volkswagen. Você pode olhar, por exemplo, na nossa matriz em Porto Alegre, a predominância da cor da revenda é o azul. E aqui, esta nova revenda aqui, a predominância é o branco. É a nova identificação visual, é a primeira no Brasil. Eu estive na Alemanha em setembro e visitei algumas concessões com esta nova identificação visual, me entusiasmei com o negócio, solicitei a Volkswagen para ser o primeiro a instalar isso aqui no Brasil, eles me deram essa possibilidade, vieram engenheiros da Alemanha, inclusive, para nos assessorar, até porque no Brasil não se tinha ainda um know-how específico para essa nova identificação, e conseguimos. Hoje essa aqui é a primeira revenda do Brasil com a nova identificação visual. E tu tá muito feliz, né? Porque é mais um filho do grupo que nasce, né? Não, exatamente. E a nossa missão, isso é uma coisa que a gente tem muito clara dentro do nosso grupo, a nossa obrigação não é só maximizar a lucratividade mês a mês, ano a ano. A nossa missão é ser uma empresa lucrativa, ter um excelente atendimento para os seus clientes, nossos clientes têm que ser muito satisfeitos e nós precisamos crescer. Precisamos abrir mais pontos, mais revendas e até outros negócios também. Temos que pensar nisso aí. Hugo Pinto Ribeiro, diretor da Guaibacar, agora de portas abertas aqui em Viamão, num belíssimo evento que eu tenho a oportunidade de contar para os senhores e para as senhoras. Hugo, prazer te encontrar, viu? Muito obrigado. Um abraço. Teu prestígio de sempre, tá bom? Obrigado.